Olá! Nessa saga de poetas nordestinos, já passamos pela Bahia, por Sergipe, por Pernambuco e hoje chegamos em Maceió. O poeta que eu vou falar neste aconchego desta terça-feira já foi gravado há algum tempo nesse vídeo pós a vinheta. Mas eu vim aqui para poder reforçar nessa abertura que trouxe ele neste exato mês porque ele é ariano e estamos em festa, assim como eu, este poeta que vos fala, também é ariano. O Cafofo do Leco está aberto. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve lá, ativa o sininho, porque toda terça-feira tem um aconchego novo para poder compartilhar. Vamos lá! Pelos becos e estradas, poesia apaixonada, derramando pelo espaço o meu verso encarnado, recitando nos botecos seu poema predileto, a palavra bate certo no Cafofo do Leco. Oi, sou Léo Dias, o PhD, poeta com paixão, humano e em desenvolvimento. No aconchego de hoje eu trago para o Cafofo um ariano porreta. Ele veio lá da terra do Alagoas, exatamente em Maceió, nascido em meados de março de 1867. E ele veio a falecer lá em Paris no início de 1909, em setembro mais ou menos. Esse ariano porreta que vamos falar aqui no aconchego, ele é conhecido como Guimarães Passos, mas o nome dele é Sebastião Cícero Guimarães Passos. Aqui no aconchego vamos chamar de Gui. Ângelo Bitu, Puff, Cis Soares, Xavier de Montepinho, Fortúnio, todos esses foram pseudônimos. Ah, tudo bem, vou explicar. Pseudônimos nada mais é do que um autor ou uma autora, um responsável ou a responsável por uma obra, deixa de usar o seu nome civil e passa a usar alguns nomes, como esse, pseudônimos. Cada um carregado com sua história, com sua construção. E aí a gente acaba, os atores, poetas, dramaturgos, responsáveis por obras, como mencionei, deixa de usar o nome civil e passa a usar os pseudônimos, por uma modéstia ou conveniência, ou até mesmo permanente dentro daquela obra. Gui cresceu em um contexto histórico, Guimarães Passos, cresceu em um contexto histórico de muitas transformações. Só para vocês terem uma ideia, no ano do seu nascimento, do Gui, nada mais, nada menos do que Marx, nosso amiguinho, lançou O Capital. Então aí você percebe, eu estou falando de 1867, quando lançou o Capital, e quando Gui Guimarães Passos, eu estou falando de sua infância. Gui viveu, junto com seus familiares, o início do declínio do Império no Brasil. O mais interessante é que manifestações nesse mesmo período, antirromânticas, acontecia lá no Rio de Janeiro, que era a Batalha do Parnaso. Mas bem antes dessa data já acontecia outra batalha. Lá em 1870 os portugueses se reuniam para trabalhar ideais sobre antiburguesia e antirromantismo. Antiburguês e antirromantismo. Isso 1870. Mas voltando aqui para a adolescência de Gui, antes mesmo dele completar 20 anos, ele foi para onde, minha gente? Ele foi para o Rio de Janeiro. Então imagina um adolescente que já gostava da literatura, estava dentro de Maceió, vivendo todo aquele declínio do Império. Na sua adolescência permaneceu um pouco ainda lá em Maceió, foi para o Rio de Janeiro e caiu na roda boêmia de Bill, nosso amigo Bill, Olavo Bilac. Lá ele mergulhou na roda boêmia de Olavo Bilac. Bill, aqui no aconchego a gente é muito íntimo, porque transicionamos, olha aí a pegadinha, dentro de um contexto histórico, poético e aventureiro. Nesta boemia, o nosso amigo Gui entrou numa vertente da escrita incrível, onde criou versos, prosas, contos, poemas, muitos textos, trabalhou e exerceu em redações dentro do jornalismo, onde textos ele usou por muitas vezes os pseudônimos. E o mais interessante é que os textos dele se popularizaram nessa época, lá no Rio de Janeiro e em toda Maceió. E o mais interessante de todo esse contexto histórico que estava sendo efervescente lá no Rio de Janeiro
ele exerceu dentro da Casa Imperial o posto de secretário-mordomia. Vocês acreditam que ele foi secretário-mordomia da Casa Imperial, posto que exerceu quando a proclamação da República, só que logo em seguida ele foi exilado, a tempo do Floriano Peixoto. Gui tornou-se um dos poetas brasileiros bem conhecido. Primeiro, porque ele se tornou um dos membros fundadores da Academia de Letras e conhecido como poeta parnasiano. Ele, com tantos versos, prosas, poemas, ficou muito conhecido pela sua forma literária, como escrevia as poesias soneto, que nada mais é do que 2 quartetos, 2 tercetos, composto em 14 versos fixamente. Isso é um soneto. Como esse aqui, por exemplo. Depois, para mim pouco importa a recompensa dos meus carinhos quando te procuro. Dirão que tens um coração tão duro que pedra alguma há que em regiza o vença. Dirão que a calculada indiferença com que tu me recebas é seguro. Condão que tens de todo meu futuro trocar sorrindo em desventura imensa. Dirão que importa a mim. Dá-me teu leito, dá-me o teu corpo, fecha-me nos braços, une os lábios aos meus, o peito ao peito. Que eu nem saiba qual seja de nós dois. Mentem teus beijos? Mentem teus abraços? Será tudo mentira? Mas depois, Guimarães Passos. Pois bem, pessoal, estamos chegando ao final deste aconchego. Guimarães Passos, um poeta rico, de vivacidade literária incrível, onde sua escrita toda natural tinha um contexto muito intenso por conta de tudo que ele vivia e também da forma que ele, quando retornou de Paris, para poder entender um pouco mais do seu país, percebeu que ele era o último boêmio de toda aquela academia literária. Regressou a Paris, permaneceu-se doente durante um bom tempo e veio a falecer. Mas a sua obra, ela está eterna e aqui neste aconchego eu trago para você. Olha bem, se você ainda não se inscreveu, o Cafufo está aberto. É só entrar, se inscreve, comenta, curta, compartilha e toda terça-feira um novo aconchego aqui eu vou compartilhar. Um beijo e axé. Sem aos outros mentir vivi meus dias, desditosos por dias bons tomando, das pessoas alegres me afastando e rindo, as outras mais do que sombrias. Enganava-me assim, não me enganando, fiz dos passados males alegrias, do meu presente das melancolias, sempre gozos futuros fui tirando. Sem ser amado, fui feliz amante, imaginei-me bom culpando sendo, e se chorava, ria ao mesmo instante. E tanto tempo fui assim vivendo, de enganar-me, tornei-me tão constante, que hoje nem creio no que estou dizendo.